Eu me emociono de falar. Para isso aqui acontecer, aquela guerreira ali, ó, tomou porrada. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Sério mesmo, fica emocionado de falar isso. O sistema é contra o que está acontecendo aqui. O sistema não quer ver vocês prosperarem na vida. Os professores querem. Ela sabe o que ela passou. Andresa, obrigado pelo convite. Estou junto com você até o último dia que eu tiver aqui na terra. E ninguém vai parar o seu projeto. Amém. Tentaram parar esse projeto. Tentaram parar esse projeto. E tentaram parar esse projeto por política. E política é o seguinte: é mais fácil eu manter vocês doutrinados e manipulados que eu direciono vocês. Política hoje não quer que vocês prosperem na vida. Política hoje não quer ver vocês empresários. Política hoje quer conduzir a vida de vocês. E eu falo isso porque eu sei que esse projeto aconteceu no dia que ela me ligou e falou: Luiz, vai ser difícil fazer, a gente não tem mais um lugar. Eu falei: não, nós vamos fazer. Se você quer, vai acontecer, basta você querer. E a gente uniu forças e através de network, que eu já vou dar essa dica para vocês, depois eu vou falar de profissão, sobre network. Hoje, todo mundo é herói, todo mundo é bonito, todo mundo sabe falar através de uma tela. Mas pessoalmente ninguém mais sabe falar. E se tem alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês e que vocês invistam, é na comunicação. Amem pessoas, conversem, não tenha medo de olhar um nos olhos dos outros. Não adianta vocês terem a melhor profissão, saírem daqui com esse monte de exemplo aqui, estudar, ter um diploma e vocês não saberem olhar no olho de uma pessoa. Vocês não saber sequer conversar. Vocês se preocupam hoje, a sociedade, com like. Ninguém se preocupa mais com o seu vizinho. Quem aqui chega em casa e pergunta para quem tem mãe e pai? Eu não tenho mãe e pai mais, vou contar a minha história. Quem aqui chega no final do dia e pergunta para sua mãe e para seu pai como foi o dia deles? Então, se tem algo que eu quero compartilhar com vocês, é que vocês são responsáveis pelo destino de vocês. Quando vocês olham para a mão de vocês, olhem que o destino está na mão de vocês. O destino de vocês não está na minha mão, não está na mão de nenhum deles, e nem na mão da Andresa. O destino está na mão de vocês. Os frutos que vocês irão colher vai depender da semeadura de vocês. O que a Andresa está fazendo aqui hoje, ela simplesmente está dando uma semente. Só isso. Ela está dando uma sementinha para vocês, que já é muito. Agora, vai de vocês pegarem essa semente, plantar, cultivar e depois colher os frutos. Só que, infelizmente, nós aprendemos que tudo na vida é difícil. Tudo na vida é sacrifício. Aprendemos que ganhar dinheiro é difícil. Aprendemos que quem chegou no sucesso, e quando eu estou falando sucesso, o que é sucesso? É dinheiro? Não, sucesso é um conjunto de fatores. Sucesso pode ser a sua alegria, sucesso pode ser a sua casa, sucesso pode ser o seu conhecimento. E nós aprendemos que tudo isso é difícil. Nós aprendemos que quem tem dinheiro, ou é porque roubou, ou é porque é herança, ou é porque teve sorte na vida. A gente não aprende a produzir o nosso dinheiro. A gente aprende uma coisa que se chama ganhar dinheiro. E o que é ganhar dinheiro? É a gente esperar que o dinheiro caia. Por isso que o sistema educa de forma errada. O que eu quero que vocês carreguem? Agora eu já vou entrar para a parte de profissão. Eu quero que vocês carreguem essa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Que vocês irão escrever a história de vocês.
Vocês irão mudar a vida de vocês. Não adianta nós falarmos tudo isso, a Andresa ter criado isso daqui, se vocês saírem daqui com apenas uma profissão que eu conheci. Eu acho que o mais importante de tudo que eu estou falando aqui é o que eu estou falando neste momento. Feche os olhos. Todo mundo pense no Catar. O que é o Catar? O Catar é um país que se localiza no continente asiático, ali em cima, de frente para o mar, fazendo divisa ali com a Arábia. E há 2000 anos atrás, vamos voltar a 2000 anos atrás, nesse pensamento. Há 2000 anos atrás, as pessoas passavam no Catar e aquela terra sem água, quente, pegando fogo. E várias pessoas passavam por ali e sentiam aquela terra quente, pegando fogo. E só reclamavam. Que lugar quente, que lugar deserto, que lugar insuportável. Passou 100 anos, outras pessoas passaram por ali e o mesmo sentimento. Reclamando daquela terra, reclamando daquele calor, daquela terra seca, aquela terra que pegava fogo. 1000 anos depois, passou uma pessoa, que se vocês estiverem duvidando, google e vocês irão ver que eu estou falando a verdade. Uma pessoa passou naquela terra, ela sentiu aquela terra quente e ela resolveu cavar aquela terra, saber o que tinha debaixo daquela terra que a deixava tão quente assim. E ela descobriu o petróleo. E aí essa pessoa foi atrás de produção de energia. E aí ela foi atrás daquelas usinas eólicas, sem dinheiro, mas ela tinha contato, network, e começou a colocar aquelas usinas eólicas para produzir energia. E através dela fez a extração do petróleo. Podem abrir os olhos. Essa pessoa hoje é uma das pessoas mais bilionárias do mundo, e ela não foi como as outras pessoas que só reclamam, que só murmuram, e ela fez a diferença. E é isso que eu quero que vocês carreguem para a vida de vocês. Não se vitimizem mais como o sistema quer que vocês se vitimizem. Não aceitem o que o sistema quer impor para vocês. O sistema quer que vocês sejam vítimas. Querem que vocês dependam do governo. Querem que vocês dependam do governo estadual, do governo federal. O sistema não quer que vocês saiam da caixinha, do lugar que vocês estão, que vocês prosperem. Eu acho que de tudo que eu falei, essa é a principal mensagem que eu tenho para falar de vocês. Vou falar da minha vida, tá? E acredito que vocês irão se identificar com tudo que eu falei agora, para vocês não acreditar que eu estou falando da boca para fora. Então eu vou contar da minha vida e vocês irão entender que tudo que eu falei agora, eu coloquei em prática e deu certo. Pessoal, vamos lá. Nasci na cidade de Olímpia. Em 1990, nós se mudamos para Bebedouro. Meu pai trabalhava nessa época na OMA, depois trabalhou no Garcia. Meu pai veio primeiro para cá para trabalhar e nós ficamos em Olímpia. Eu, mamãe e minha irmã. 1990, meu pai já estava aqui, a gente veio, moramos ali no Menino Deus, numa casinha de esquina, de frente para onde hoje é acho que é um clube, uma academia. Antigamente era uma fábrica de tubo, eles colocavam areia. Hoje parece que é uma academia ou é alguma coisa de clube ali. Bem naquela casinha de esquina ali, a gente morava. E ali eu estudei, esqueci o nome daquela escola que tem ali, que tem o pé de jatubá. Eu adorava comer jatubá ali, mas esqueci o nome dela. Estudei ali, depois nos mudamos para o Centenário. Quando inaugurou o Centenário, é muito diferente de hoje, né? As casas eram entregues sem asfalto na rua, sem muro, e é muito engraçado, porque eu comecei a estudar no Augusto Vieira. E para ir para o Augusto Vieira, a gente ia cortando as casas, para a gente não ter que subir lá em cima e pegar a avenida. Então a gente ia cortando os quintal das casas. Do Augusto Vieira, eu fui para o Esquiavão, comecei a estudar no Esquiavão.
E nesse período, meu pai era metalúrgico, minha mãe era doméstica, eu precisava de ajudar eles em casa, porque a gente passava algumas necessidades. E nessa época eu tinha 12 anos. Lá do lado do Centenário tem um parque ecológico. Eu comecei a trabalhar no parque ecológico no período da tarde, tirando matinhos das mudas que eram distribuídas, né, na cidade, para ganhar um maço de alface ou um maço de rúcula no final do dia. Então eu saía do Oswaldo Esquiavão, ia para casa, mamãe deixava comida, eu e a minha irmã esquentava a comida, nós almoçávamos e eu ia para o parque ecológico buscar pelo menos a verdura daquele dia. Por um ano meu pai ficou desempregado e nós vivemos, né, nos alimentamos de cesta básica que a gente ganhava da igreja. Por um ano nós comemos arroz, feijão e ovo. Comida muito boa. Às vezes tinha uma mortadela, alguma coisa nesse sentido. Mas a verdura sempre tinha, porque eu buscava essa verdura. Depois disso, vendi sorvete, vendi laranja. E depois eu fui trabalhar com um tio meu, que ele tinha um escritório. E comecei a ganhar realmente o meu... produzir o meu dinheiro. Produzindo o meu dinheiro, eu comprei o quê? Uma bicicleta, porque minha mãe e meu pai não tinham condições. Minha mãe era doméstica e ela ainda pegava salgados e bolos para fazer durante a madrugada. E aí, nesse período, comprei minha bicicletinha, conheci um moço, que ele já foi embora de bebedouro, chamava Fernando, e ele adestrava cães na rua. E ele me convidou para trabalhar, e eu era, falando a verdade, acho que é a Handler que fala, a verdade era uma só, eu era o cara que corria e o cachorro pregava em cima. A verdade é essa. E aí, no auge da minha idade, meus 15 anos, trabalhando com ele, ele pegava os cães para adestrar, ele adestrava na rua, ele passava em frente para Paraíso Cavalcante. Eu com 15 anos, todo mundo saindo, né, para ir embora, todas as menininhas bonitinhas, e eu lá correndo, o cachorro correndo atrás de mim. Se eu tivesse vergonha, eu faria isso. Tinha vergonha, mas é a necessidade, falava mais alto. E aí, depois desse período que eu trabalhei pouco com ele, eu arrumei um serviço numa clínica veterinária e trabalhei lá por 19 anos. Foi sem dúvida o serviço mais longo. Saí de lá, fui para Olímpia, trabalhei numa outra clínica lá por um período, trabalhei no mesmo período, trabalhava na clínica, à noite entregava remédio numa farmácia e de final de semana também trabalhava nessa farmácia. Depois de lá saí e fui trabalhar para a Wizard. Trabalhei na Wizard, entrei na Wizard como assessor trainee e saí da rede Wizard como supervisor. Na época eles desenvolveram um sistema que chamava MTD e já vou explicar para vocês o porquê que eu estou frisando isso, para vocês entenderem que é nós que devemos fazer o nosso destino, nós que vamos construir, não é ninguém que vai fazer nada por vocês. E aí eles criaram um programa que o seu Carlos Wizard, que hoje é o CEO, né, de toda a rede, ele precisava de testar esse programa, porque só fazia matrícula quando? Em cabeça de matrícula, começo do ano e meio do ano, nas férias. E a Wizard não estava se mantendo com matrícula, cabeça de matrícula. E aí ele criou esse programa. E a diretora da unidade lá de Olímpia tinha muita amizade com o seu Carlos. Ela falou, olha, eu tenho um menino bom para você fazer esse teste. Ah, você tem um menino bom? Tá, então vamos treinar ele, vamos preparar ele? Vamos. Mandou um gerente da rede lá de Campinas e esse cara colocou ele numa sala e desceu a lenha. O que é descer a lenha? Não é bater não, gente. Mas desceu a lenha com o quê? Com conhecimento. Conhecimento. E eu absorvi tudo aquilo lá. Sempre tive essa garra de querer mudar a minha vida, de eu querer construir a minha vida. E eu fui e já comecei a colocar em prática tudo que eu aprendi ali. Na primeira semana eu fiz 5 matrículas e depois sucessivamente. A meta era 5 matrículas na semana.
20 matrículas no mês, você ganhava uma estrela, 5 estrelas, mudava de cargo. Rapidinho, eu mudei de cargo, mudei para assessor sênior, depois fui para supervisão. Fiquei no site Eagle Team durante 1 ano, em primeiro lugar, dentro de uma cidade menor que Bebedouro, competindo com o Brasil inteiro. Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nenhuma cidade grande fazia mais matrícula que eu, dentro de uma cidade pequena. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Em que momento alguém fez alguma coisa por mim? Ninguém. O que eu tive foi o conhecimento, que é o que o Andrés está proporcionando para vocês. É esse conhecimento que todas essas pedras aqui estão passando. Mas quem vai mudar a vida de vocês é vocês. Parem de ficar pensando que tudo é difícil. Não aceite o que as pessoas querem pôr na cabeça de vocês. Não aceite. Mude a vida de vocês. E aí depois eu vou falar, se caso eu esquecer, vocês me lembram. Vou deixar isso para o final. As 5 regrinhas para vocês mudarem de vida. Muito fácil. Coloquem em prática, que eu tenho certeza que no ano que vem terão muitos depoimentos bons. Bom, voltando para a minha história, voltei para Bebedouro e voltei para essa mesma clínica onde eu já tinha trabalhado. Trabalhei um tempo lá e veio, infelizmente, a perda da minha mãe. Eu já tinha perdido meu pai, tá? Esqueci desse detalhe. Eu já tinha perdi meu pai aos 17 anos por suicídio. Meu pai tirou a vida, tá? Enforcado. Quem encontrou o corpo dele foi eu. Quem tirou o corpo dele da corda foi eu, tá? Com 18 anos, já sem pai, fui pro tiro de guerra. Cheguei no tiro de guerra e eu não poderia fazer o tiro de guerra. Por quê? Tiro de família. Só eu de homem em casa. E eu implorei de joelho o sargento deixar eu fazer o tiro de guerra. Eu falei, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu não quero. Eu sou uma pessoa que eu me jogo em desafios. Eu amo ter desafios para minha vida. Isso faz eu brinco, né? Eu falo que faz a casca aqui, a coraça aqui ficar bruta, ficar resistente. E aí servi o tiro de guerra, cheguei no final do ano como melhor atirador combatente, melhor atirador no TAF e medalha de ouro no tiro mesmo. Pequenininho, baixinho, sem estrutura, mas pegava aquele mosquetão e colocava a munição na onde tinha que colocar. Peguei em primeiro lugar medalha militar, tenho ela até hoje guardada. Bom, voltando, né, pra minha história, perdi minha mãe pro câncer. Minha mãe tratou de um câncer 5 anos, de um câncer quando já descobriu o terminal. E na época que descobriram, os médicos falaram, não tem tratamento. A minha mãe falou, pode cuidar de vocês, vamos ver aonde eu vou chegar. E eles acreditou nela, porque ela queria viver, ela queria cura. E ela lutou 5 anos contra um câncer. No finalzinho da vida dela, ela foi internada no Hospital São Judas durante 30 dias. E ninguém fica internado no São Judas por 30 dias. São Judas é fase terminal, então você internou lá, no máximo em 10 dias a pessoa acaba partindo. Essa é a realidade. Ela ficou 30 dias, a história dela é contada no livro. Tinha uma força, uma garra, que nem os médicos acreditavam. Os médicos entravam lá para ver minha mãe, e eles falavam, Luiz, que mãe que você tem, que garra que ela tem, como que ela quer viver? 3 dias antes dela partir, ela pediu pro médico se ela podia comer um hot dog e tomar uma Coca-Cola. Eu falei, minha mãe não existe falar isso. E a mãe falou, vai lá, abriu a carteira, desce aqui embaixo, tem um carrinho, você vai lá, você vai comprar e vai dar pra ela. Eu falei, sério mesmo? Não, mas não preciso de dinheiro, eu tenho aqui, eu vou lá e compro. Fui lá, comprei e dei pra ela. Um dia antes dela partir, ela me chega, me chama, minha família toda tinha ido lá ver ela esperou todo mundo sair lá na capela, e ela me chega e fala o seguinte pra mim, Vi, eu sei que eu vou partir, só que eu quero que você faça o melhor velório da minha vida. Eu
quero que você coloque só um pijaminha, não tem nada de maquiagem, caixãozinho lacrado, põe uma manta em cima e pega essas fotos aqui no meu celular, tá vendo aqui, ó, faz um banho. Eu só feliz. Ninguém vai guardar a imagem minha no caixão. Ó, sabe aquele CD do Richard Clayton? Põe ele pra tocar. Aí agora vocês imaginem um filho escutando isso da sua mãe. E eu levantei a cabeça, saí dali, corri em casa, peguei o CD do Richard Clayton, fui nas Casas Bahia, comprei um radinho portátil, fui na gráfica, imprimi todas as fotos dela, fiz um banner, coloquei o pijaminha nela, né, peguei o pijama dela e deixei tudo no porta-mala do meu carro. No domingo de manhã, estava diante dela, ela acabei cochilando, senti uma dor no peito, abri o olho, olhei pra ela e falei, eita, minha mãe tá partindo. Fui lá, sentei do lado dela, segurei na mão dela e falei, vai em paz, que a gente vai ficar bem. Ela deu um sorriso e parou. Apertei a campainha lá, os médicos veio, sai, não, ninguém vai pôr a mão na minha mãe, ninguém vai fazer nada por ela. Chegou o momento dela, respeitei. Ela descansou, ela continuou viva. Ninguém vai pôr a mão nela, ninguém vai fazer nada. E aí, eles pediram para eu sair, eu falei, não saio. Quem vai fazer todo o preparo dela sou eu. E eu fiz tudo que ela me pediu. Não preciso de entrar em detalhes, mas fiz tudo que ela me pediu. Bom, nesse período, a minha esposa, eu estava precisando de um apoio dela, porque eu tinha perdido minha mãe. Minha irmã já morava em Olímpia e eu decidi que eu queria casar. Eu até brinco, vocês são novos ainda, mas eu falo que todo mundo aqui precisa de alguns problemas no bom sentido. Eu vou falar, problemas no bom sentido. Casar, arrumar um carrinho velho e arrumar uns filhos. Isso aí faz a gente crescer. Eu vou falar de experiência própria. Tá? Então eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Helena. Tenho a melhor esposa do mundo, a Ellen. Meu primeiro carrinho foi um Fiat 147. Primeiro carrinho. E aí eu fui levar no mecânico, o mecânico bateu o carro e deu PT. Aí depois eu comprei um Polinho que eu tinha que parar ele. Fui fazer a primeira viagem que a gente foi fazer, eu tinha que parar no pedágio e abaixar o vidro. Ele tinha o vidro elétrico, ele tinha o vidro elétrico e não abaixava o vidro. Eu tinha que abrir a porta para pagar o pedágio. Tá aqui lá na praia fazendo isso. Tá tudo certo, pessoal. É uma maravilha. Isso daí dá um crescimento pra gente que vocês não têm noção. Bom, decidindo me casar com a minha esposa, eu falei, eu preciso de mudar de vida. Eu preciso de melhorar a minha vida. Então, como eu vou sair da onde eu estava, já não estava contente. Estava acontecendo algumas coisas que estavam me desagradando. E aí é outra dica que eu quero deixar para vocês. Se vocês estão num lugar, uma empresa, um trabalho que seja, que não agrade, não sejam ingratos com o patrão. Não falem mal dele, não maltrate. Construa a sua vida, saia de lá, procure coisa melhor. Não seja ingrato. A gente não sabe as dores dele. E um dia vocês serão empresários. E vocês terão as mesmas dores que os empresários têm. Bom, continuando, eu decidi sair. E aí, eu fiz um monte de currículo. Falei, vou entregar currículo para tudo quanto é lugar, né? Eu preciso de um emprego. Preciso de poucos. Eu vou casar e aí como que faz? Comecei a entregar currículo em tudo quanto é lugar. Encontrei um amigo meu que chama Gilberto Basílio. Falei, ô Gil, eu tô tentando arrumar serviço, mas aí eu preciso fazer o acerto lá com fulano, não vou citar o nome porque vocês vão saber quem é. E aí eu preciso fazer o acerto lá, mas eu queria ter uma noção. Eu tenho direito só para eu fazer conta, né? Quanto tempo eu consigo às vezes ficar desempregado até arrumar algum serviço. Ele falou, eu não vou fazer essas contas. Eu vou te apresentar uma pessoa e ela vai fazer essas contas para você. Beleza, tá tudo bem. E aí, ó, porque ele falou o nome da pessoa, essa pessoa é advogado, né? Só que ele era cliente na onde eu trabalhava. Eu falei, tá, vamos lá. Foi eu e a minha esposa lá, cheguei lá, ele me atendeu, falei, ó, vim fazer as contas, né? E aí ele falou assim, não, vamos conversar antes. Vamos conversar.
Ele começou a contar algumas coisas da vida dele, eu fui escutando. E no final ele falou assim, ó, você precisa de um emprego, de um trabalho. Eu falei, urgente. Eu não estou nem preocupado com o acerto, eu estou preocupado com me arrumar alguma coisa. Eu vou casar, eu tenho esposa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, ele pegou e falou, foi o seguinte, vamos pensar alguma coisa? Isso foi numa sexta-feira. E a semana que vem a gente conversa. Fui embora, mandando energia para o mundo. É outra dica que eu quero dar para vocês, que existe energia. Se vocês não estudam energia, comecem a estudar. O segredo de tudo na vida de vocês está em uma palavra, energia. E para mim, prosperidade é igual o quê? A conhecimento. Conhecimento é igual o quê? Energia. Bom, continuando no meu storytelling, peguei na segunda-feira, arrumei uma mudança para fazer. Tá tendo dinheiro, vamos trabalhar, vamos buscar esse dinheiro, vamos conquistar, vamos produzir. Arrumei uma mudança, fui fazer essa mudança e esse advogado tentando me ligar. E ele não conseguia falar comigo. Por quê? Porque onde eu estava não tinha sinal. Na terça-feira, a secretária dele conseguiu falar comigo e falou, ó, vou falar o nome dele, o Edson precisa de falar com você. Ó, beleza, tô indo aí no escritório agora. Joguei uma calça jeans, uma camiseta gola polo, pus um tênis e desci lá correndo. Cheguei lá e falou, ó, você precisa de trabalhar? Você precisa de um emprego? Eu falei, urgente, não quer trabalhar comigo? Demorou. Quer que eu comece agora? Ah, pode ser. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Nessa época, o que eu fazia? Eu dirigia o carro para ele, trazia às vezes algumas petições, alguma coisa em fora, essas coisas burocráticas. E também comecei a aprender a fazer algumas coisas na parte jurídica. E aí um dia ele chegou em mim, acho que uns 60 dias depois que eu tinha começado a trabalhar, ele falou assim, ó, eu acho muito difícil para mim eu manter você aqui dentro do escritório com todo o conhecimento que você tem e o amor que você tem pela medicina veterinária. Você vai jogar 20 anos da medicina veterinária no lixo fora? Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Não, vamos montar uma clínica veterinária? Eu falei, vixe Maria, não tem jeito. Se eu estou procurando serviço e não tem um pardal para dar água, que jeito que eu vou montar uma clínica? Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma clínica, eu entro com o primeiro investimento e você entra com a mão de obra. Falei, eita nós, essa pessoa não existe. Lembre-se do que eu falei, energia. Carreguem essa palavra com vocês. Bom, vamos montar então. Acho que nem meu pai talvez faria isso por mim. Poxa, cara estranho, né? Cara doido. Mas vamos lá. E a gente começou a pensar como seria uma clínica, fazendo desenho, esboço em folhas sulfite. Depois de alguns dias, a gente começou a andar na cidade e procurar pontos para alugar. Lembre-se de novo da palavra energia. Certo dia a gente passou atrás da rodoviária e vimos um prédio lá, que era uma loja de lingerie, que estava fechada com uma placa lá, alugas. A gente parou lá em frente e falou, eita ferro, o prédio é grande demais, hein? Aqui não cabe uma clínica pequena não, aqui cabe uma clínica grande. O sonho está crescendo. E não estou corrigindo ninguém, mas eu estou dando essa dica, sonhe grande. Não sonhe pequeno não, sonhe grande. Sonhar pequeno é muito pouco para vocês. Sonhe muito grande. E aí, falamos, vamos tentar alugar esse prédio? Bom, tá, mas eu tinha médico veterinário? Não, eu não era médico. Como que eu vou montar uma clínica veterinária se eu não sou médico? Tá, mas, de novo, lembre-se da palavra energia. Vamos pensar em alguém, vamos pensar. Me veio uma pessoa na mente. Uma pessoa que já era médico veterinário e que ele tinha feito estágio na onde eu tinha trabalhado 19 anos. E aí eu liguei para essa pessoa.
que você tá, irmão, aí em Pirangi? Ô, Luizinho, tô bem. Tá tudo certinho aí com você, com a tua clínica? Falou, ah, Luiz, tá. Falei, opa, esse tá não soou bem. Por isso que volta lá no começo, que eu falei pra vocês, saírem da tela e conversar. Pela forma que ele falou, eu já sabia que não estava bem. Isso vocês não vão aprender atrás de uma tela. Vocês vão aprender na onde? Aqui, ó. Tete a tete, olhando no olho no olho, conversando com as pessoas, observando as pessoas, analisando as pessoas. Bom, vamos lá, continuando o storytelling. Podemos conversar? Posso. Eu vou levar meu carro aí na Comery para fazer uma revisão. Onde que você quer conversar? Eu falei, a gente vai conversar no prédio que vai ser a maior clínica de bebedouro. Falava clínica, hoje nós estamos no hospital. Maior clínica, Luizinho, você tá falando sério? Não confia em mim, irmão? Tá louco? Então tá bom, tô indo aí. E ele veio. Não tinha nada, só tinha o prédio e a placa lá. Ele parou na frente e falou, você tá zoando que vocês alugam isso aqui? Eu falei, ué, alugamos pra você. Ah, mentira. Eu falei, você quer fazer parte desse sonho que a gente está construindo? Ele falou, Luizinho, eu preciso de fazer parte. O universo pegou as energias, o sonho e fez assim, BUM! Juntou a gente. E aí, aceitou vir trabalhar conosco. E nós começamos então. Uma mesinha ali na recepção, para atender, uma mesa no consultório, bem simples a clínica. E aí nesse momento, eu era formado? Não. Mas eu tinha o conhecimento do dia a dia, mas não tinha um diploma. Tá? Vamos estudar. E aí, de comum acordo com o meu sócio, eu não tinha condições de estudar, o sócio falou, vamos estudar. E eu comecei a estudar. Acordava às 5 horas da manhã, ia para a faculdade, lá em Ribeirão Preto, saía da faculdade 1 hora da tarde, vinha para bebedouro e trabalhava até umas 8 horas da noite. Nessa época a clínica não ficava aberta 24 horas como é hoje. E aí fui estudando, minha esposa engravidou e meu filho chegou. Lindo, Pedro, maravilhoso meu filho, uma joia rara. E eu nessa luta de estudar, trabalhar, muitas vezes saí para a faculdade às 3 horas da manhã, porque tinha prova. Eu tinha nessa época, se vocês achou que eu tinha, porque tinha 147, não era bom. Eu ia para Ribeirão com um ninho, pé de boi. Quem é mais antigo aqui sabe o que é um ninho pé de boi? Sem direção, sem ar-condicionado, sem nada. Eu parava na saída ali do posto, como chama aquele posto? É um Pena Verde lá em cima? Acho que é o Pena Verde. Eu parava lá no posto, lá no Pena Verde, carregava uma garrafa de laranja, de água, enchia ela com água gelada e na volta o sol estralando aquele vidro, parece uma lupa de aumento, eu derretendo lá, eu vinha jogando água gelada na cabeça para esfriar a minha temperatura. Não tinha ar-condicionado, o vidro nem abaixava. Então vocês imaginam, era uma estufa. E aí tinha algumas vezes que eu tinha prova, então eu acordava às 3 da manhã, ia para a faculdade, parava de frente para a faculdade, porque tinha um guardinha lá da faculdade, e ali eu estudava das 3 da manhã até as 7 da manhã, entrava e fazia a prova. Nunca peguei uma DP. Passei em todas as matérias, concluí a minha formação, deixei muitos anos da vida do meu filho sem ver ele, porque eu saía de manhã e ele estava dormindo. Eu voltava de Ribeirão e eu ia direto para onde? Para a clínica. Chegava em casa às 8 horas da noite, vocês acham que meu filho estava fazendo o quê? Dormindo. Muito tempo da vida dele não ver ele crescer. Me arrependo? Não vou. Porque hoje eles têm fruto de toda essa luta minha. Devo me arrepender? Não. É o preço que a gente paga. Tudo na vida a gente tem que se abdicar de algumas coisas para a gente conseguir outras. Bom, diante de tudo isso, o hospital foi prosperando. Tomei muita porrada no hospital. Prego que se destaca é o primeiro a ser pelado. Vocês acham que ia ser bom para mim? Já vinha de uma vida
difícil, mas sempre prosperando, sempre lutando, e por mim mesmo, e a clínica prosperando. E aí era denúncia todos os dias, que lá não tinha médico veterinário, denúncia de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Acho que mais ou menos de polícia deve ter abaixado lá, acho que umas 8 vezes a polícia abaixou lá. E na última vez eu estava acabando de chegar de Ribeirão, a polícia estava lá, falei, aconteceu alguma coisa? O policial falou, tem uma denúncia que aqui não tem médico veterinário. Eu, ó, prazer, eu sou o Luiz, sou o administrador, vem cá que eu vou te apresentar o médico. Entrei no consultório e falei, o que você é aqui? Sou médico, qual que é o teu CRMV? Falou o número, não lembro. Falei, tem algum outro problema aqui? E na hora o policial ficou puto da vida, ligou pro delegado na minha frente e falou, seu delegado, eu vou citar o nome aqui, como eu falei, o sistema é cruel, não sou bobo. Sou esperto hoje. E aí, ligou pro delegado e o delegado pegou e falou, mas o que está acontecendo? Falou, vocês me mandam numa denúncia que não tem médico veterinário, o médico está lá. O dono ainda não se formou, mas o dono acabou de chegar na minha frente da faculdade. E o que impede de eu não ser médico e eu ter uma clínica? Não, meu sócio é advogado. A maior clínica de medicina, a maior clínica médica humana dos Estados Unidos é de quem? De advogado. Um dos maiores escritórios de advocacia, não lembro que parte lá dos Estados Unidos que é. Quem que é dono? Médico humano. Você tem um profissional trabalhando? Tá tudo certo. E aí ele falou um monte com o delegado e aquele dia se encerrou toda essa perturbação. Graças a Deus, nunca mais fomos perturbados perante isso. Eu trabalho com criança pequenininha, mostrando para eles o que é cuidar dos bichinhos, como que cuida. Por que eu tenho isso? Porque eu quero e eu acredito em vocês como a Andresa acredita. Quem vai transformar esse mundo são vocês. Não sou eu, eu tô indo para 42 anos. Eu estou fazendo o meu melhor agora para passar o conteúdo para vocês, para passar o conteúdo para as criancinhas, para passar o conteúdo para eles, passar o conteúdo para a Júlia, que faz parte do nosso time. Eu estou me esforçando hoje, a minha vida, eu luto para isso. Os frutos vocês vão colher, pode ter certeza. Que fruto que vocês vão colher? Vai da semeadura e do plantio de vocês. E agora, já para finalizar, diante de todos esses mestres, eu acho que nós estamos numa era que favorece vocês. Na minha época não tinha tanta informação disponível, na minha época não tinha tecnologia dessa maneira. Então eu acho assim, ó, usem a telinha de vocês para o bem. Usem a telinha de vocês para vocês buscarem um conhecimento. Acreditem no que eu estou falando. Conhecimento é poder. Quanto mais vocês conhecerem, mais poder vocês terão. Em tudo, gente. Busquem conhecimentos bons. Na internet tem muita coisa boa. Façam a diferença. Saiam dessa caixinha. E eu estou batendo muito no sistema. Vamos ver qual vai ser o resultado disso a partir de amanhã. Saiam dessa caixinha que o sistema quer que vocês permaneçam. Eu estou falando que eu estou batendo porque ela está filmando e a gente vai soltar esse vídeo porque eu não tenho medo de ninguém não. Saiam fora dessa caixinha. Construam a vida de vocês diferente. Ressignifiquem. O que é ressignificar? Superem, apaguem, virem todas as dificuldades que vocês têm na vida e já tiveram. Todos os problemas que vocês já passaram. Foi citado aqui Elon Musk. Eu vou citar o Elon Musk na minha visão. Exemplo. Na escola, ele apanhava de vários, fazendo o que a gente fala bullying hoje, apanhava porque ele era chamado do louquinho da escola. Hoje o louquinho é o cara mais bilionário do mundo.
Estudem a história de Steve Jobs. E aí eu vou falar por eles, para não falar que eu estou falando só de mim. O que os dois têm em comum com as pessoas? Estudem a história deles. Eles têm uma coisa em comum que eu falei no começo dessa palestra, que a Andresa tem para fazer isso aqui acontecer. Eles amam pessoas. Tudo que eles fizeram, tudo que eles fazem, são para ajudar pessoas. Então, se vocês já tiverem no coração de vocês, no sentimento de vocês, o querer ajudar as pessoas, o querer transformar a vida das pessoas, vocês já têm meio caminho andado. Basta o quê? Só falta para vocês o quê? Buscar o conhecimento na fonte certa. E aí tudo vai se transformar na vida de vocês. Ah, Luiz, isso aí não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, põe em prática 5 passos para vocês mudarem a vida de vocês. Frequentem ambientes diferentes. O que eu quero dizer com isso, Luiz? Se eu estou num ambiente que não está legal, a vibe das pessoas, o ambiente não é bacana, saia daquele ambiente. Saia daquele ambiente, muda o ambiente. Pode ser até dentro da escola. A gente está lá numa rodinha e o pessoal lá está decidindo quem que vai bater, quem que vai fazer o bullying, quem que a gente vai xingar. Sai fora dessa vibe, sai fora dessa rodinha. Ambientes diferentes. Segundo, pessoas diferentes. Se conectem com pessoas diferentes. Peço para vocês, acreditem no que eu estou falando. Pegue tudo isso que eu falei e reflitam a minha vida. Pessoas diferentes. Pensamentos diferentes. Se nós estamos em contato com pessoas que sabem mais que a gente, com pessoas que amam pessoas, com pessoas que querem o bem de vocês, vocês terão pensamentos diferentes. Se vocês têm pensamentos diferentes, vocês vão ter o quê? Ações diferentes. Se vocês têm ações diferentes, qual que é o último? Bingo, sucesso. É isso. A vida se baseia nisso. Muitas pessoas falam que precisa ter dinheiro. Eu tive dinheiro para fazer alguma coisa? Até agora que falei para vocês? Que momento que entrou o dinheiro? Até agora a minha vida se resumiu numa coisa. Ambientes diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes, o fruto eu colhi. Hoje eu sou CEO do maior hospital da região. Nós somos o maior hospital da região. 24 horas, sem alterações nos valores. Ninguém consegue fazer isso. Eu desafio algum hospital veterinário ter culhão para fazer isso que eu faço. Não ter alterações nos valores. E funcionar 24 horas. Com o time que a gente tem lá. Então, essas são as 5 dicas. Não quer acreditar? Não acreditem. Mas põe em prática. Depois vocês me falam.